Do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Carlos Pereira. Estou aqui para fazer um resumo da lição 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista produzida pela CPAD. Estou aqui com a minha revista da Escola Dominical. Com certeza você que é obreiro tem também aí a sua revista. Eu quero convidar você para nós estudarmos hoje a lição 5. E esta lição tem um tema especial. O tema é Jesus é Deus. E como você tem percebido, estas aulas desta revista vêm trazendo sempre um assunto doutrinário, mostrando a parte bíblica, mas também mostrando as heresias contrárias àqueles temas. Hoje, você poderia dizer, este tema é bem fácil, eu sei que Jesus é Deus. É verdade, você que já é evangélico, que já serve ao nosso Senhor, com certeza você entendeu isso. Mas eu quero dizer que ainda há muitas heresias contrárias, não é, fundamentando o contrário à doutrina bíblica que Jesus é Deus. E o foco dessa lição é provar isso, que Jesus é Deus com argumentos bíblicos e também mostrar para você uma das principais heresias do século IV que prejudicou muito o andamento da igreja. No caso, nós vamos estar falando sobre o arianismo, que era um homem chamado Ário, que iniciou essa doutrina contrária à divindade do Senhor Jesus e trouxe uma série de problemas. Vamos entender claramente isso no segundo tópico. E vamos também estar vendo sobre as heresias da atualidade, tá bom? Como sempre, essa lição ela é dividida em 3 tópicos e eu trouxe material especial para apresentar aqui para você. Se você gostar desse vídeo, você pode estar se inscrevendo neste canal, você pode também deixar um comentário, você pode compartilhar com outras pessoas e vamos juntos, né, estudar a palavra de Deus. Você estar aqui no canal estudando a Bíblia. Glória a Deus. Olha a nossa apresentação. Jesus é Deus. Esse é o assunto da nossa lição de hoje. Tá certo? Acompanhe aí, pegue a sua Bíblia, a sua revista. O que nós temos aqui? O texto áureo e a verdade prática. O que diz o nosso texto áureo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João já começa, né, destacando que Jesus é Deus. A nossa verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, nesta verdade prática, nós temos a certeza de que Jesus é Deus, principalmente através do seu ministério, isso ficou provado, não é através dos seus ensinamentos, dos milagres que ele operou, né? Você vê que até a natureza se submeteu à voz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é Deus. É isso que nós queremos entender nesta aula, mas também refutar as heresias da atualidade que não creem que Jesus é Deus. Muitos acreditam que Jesus é apenas um homem, certo? Um profeta, mas Jesus é Deus. Vamos estudar? Olha só, a nossa introdução. O que nós temos aqui para a nossa introdução? Eu quero que você entenda o seguinte: nós temos os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são considerados a biografia do Senhor Jesus, porque neles você vai encontrar o nascimento de Jesus, o lugar em que Jesus cresceu, você vai encontrar sobre o início do seu ministério, você vai ver também Jesus convidando os seus primeiros discípulos, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, você vai entender sobre a crucificação, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, todos os detalhes a respeito da vida do Senhor Jesus você vai encontrar nesses livros. Por isso é importante estar estudando esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Como já disse, é a biografia dele, está contando tudo a respeito dele. Mas quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 livros são considerados evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles têm
harmonia entre si. Isto é, você vai encontrar um assunto no Evangelho de Mateus, você vai encontrar também no Evangelho de Lucas, você vai encontrar também no Evangelho de Marcos, tá certo? É importante estar analisando os três livros. Mas o Evangelho de João, ele foca bem mais na divindade do Senhor Jesus. É por isso que João já começa dizendo: no princípio era o Verbo. Em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver Jesus, né? Os autores queriam mostrar, principalmente para os judeus, Mateus, querendo mostrar que Jesus é descendente de Abraão, descendente de Davi, e ele começa a mostrar todo o nascimento de Jesus, o desenvolvimento dele, ministério, mas provando que ele é Deus, através dos seus ensinamentos e dos seus milagres, tá certo? É isso que os autores querem mostrar. Eles começam a partir de uma visão terrena, nascimento até o ministério, e quando você lê o Evangelho de João, João começa diferente. João já começa mostrando que Jesus é Deus. Ele não faz ligação entre os parentescos de Jesus na terra. Ele já começa dizendo que ele veio do céu para a terra. Ele quer mostrar que Jesus se humanizou, que ele já existia. Ele apenas veio, de fato, se tornar carne, né? Esse processo aí da encarnação que nós já estudamos, para poder demonstrar o grande amor de Deus pela humanidade. Tá certo? Vamos estudar mais. Vamos lá. Olha só, o que é que nós temos aqui? A lição ela está dividida em três tópicos, tá certo? Acompanhe aí na sua revista. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Segundo tópico, heresias que negam a divindade de Jesus. E o terceiro, implicações do arianismo na atualidade, tá certo? O que nós temos aqui? Vamos para o primeiro tópico da nossa aula, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então, aqui nós temos dois subtópicos. Jesus é Deus e veremos também seus atributos absolutos, tá bem? Então, nesse primeiro tópico, vamos detalhar para você sobre a divindade de Jesus. Acompanhe os textos que eu trouxe aqui para você entender melhor, tá certo? A Bíblia vai provar que Jesus é Deus. Ele não é apenas um homem, não é somente um profeta, não é um personagem importante da história. Não, Jesus é Deus. Você acredita assim? Você pode glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem servimos e amamos, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que existem? Glória a Deus, não é? Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Primeiro subtópico, Jesus é Deus. Vamos provar isso? Olha só. A Bíblia afirma com muita frequência que Jesus é Deus. O que a Bíblia vai nos afirmar? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João está dizendo aqui que lá no princípio ele já estava com Deus Pai. É isso que está em Gênesis também, quando a Bíblia diz: façamos o homem. Quem estava lá? Estava o Pai, estava o Filho, estava também o Espírito Santo. Vamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 9. O que vai dizer para nós? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, na pessoa do Senhor Jesus, habita tudo quanto é divino, né? Toda a plenitude da divindade está na pessoa do Senhor Jesus. Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 13. Veja o que diz o texto. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe na leitura desses textos bíblicos, João, Colossenses e Tito, que esses textos estão enfatizando claramente que Jesus é Deus. Amém? Agora vamos entender sobre os seus atributos, que são qualidades específicas de Deus e que também nós encontramos essas mesmas qualidades na pessoa do Senhor Jesus, tá certo? Vejamos então. Olha só o que são atributos.
são qualidades ou características atribuídas a ele. Quando dizemos assim, atributos de Deus, são qualidades exclusivas de Deus, tá certo? Ó, atributos absolutos ou incomunicáveis. Essas qualidades existem somente em Deus. Quais? Nós temos aqui a onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Essas qualidades são exclusivas de Deus. Nem o ser humano possui essas qualidades. Não, somente Deus. E nós encontramos essas qualidades na pessoa do Senhor Jesus. Vamos lá? Olha só. Onipotente. Vamos mostrar para você que Jesus é onipotente. Aonde encontramos esse texto? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. O que diz o texto? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está declarando que ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, ele é onipotente. Isto é, onipotência quer dizer que pode todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor. Ele é onipresente? Sim. Vamos para Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus está dizendo que ele é onipresente, ele vai estar no meio do seu povo. Basta dois ou três, ele vai estar no meio. Ele sempre está comigo, em particular, sim, mas no meio, onde tiver dois ou três. Isso é onipresença. E ainda mais como onisciente. Olha o que eles disseram sobre ele. Agora conhecemos que sabes tudo. Evangelho de João 16, versículo 30. Você percebe então agora, através desses textos, que ele é o quê? Ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Pode todas as coisas, conhece todas as coisas e pode estar em todo lugar. Glória a Deus. Então, Jesus é Deus. Você pode afirmar com muita certeza: Jesus é Deus. Mas eu quero provar mais para você. Vamos provar ainda com textos bíblicos. Vamos lá? Olha só. Ele também é eterno. Isso é uma das qualidades de Deus, atribuída também a Jesus. Ó, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, esse texto mostra que Jesus é eterno, ele é Pai da eternidade. Um dos nomes de Jesus é Pai da eternidade. Amém? Então, louve a este nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não é um simples homem que viveu aqui, ele é Deus. Estava apenas na forma humana, mas não deixou de ser Deus, e por isso ele voltou lá para o céu, onde ele disse: na casa do meu Pai. Tá bem? Vamos agora para o próximo tópico da nossa aula. Ainda mais, nós temos aqui sobre as suas obras. Como é que eu posso entender que Jesus é Deus? Através das suas obras. Observe aqui. Ele é o absoluto soberano criador de todas as coisas, certo? Ele é a fonte da vida. Ele é o autor do novo nascimento. Ele habita nos fiéis. Ele dá vida eterna. Ele inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis. Ele deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, é adorado pelos anjos, é adorado na terra, é adorado no céu. Ele possui títulos divinos como Eu sou, Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Através das suas obras, nós entendemos que Jesus é Deus. Ficou claro para você? Você tem dúvida de que Jesus é Deus?
É claro que não, porque a Bíblia apresenta muito, muito bem, claramente, que Jesus é Deus. Principalmente o Novo Testamento, né? Destaca a pessoa do Senhor Jesus. Vamos agora para o segundo tópico. Nós temos aqui a heresia que nega a divindade de Jesus. Nós temos quem? Nós temos o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, que foi expoente dessa doutrina em Alexandria a partir de 318. Vamos entender sobre Ário. Ário, ele era um presbítero da igreja em Alexandria. E ele, estudando a Bíblia, ele formulou uma nova doutrina. Essa doutrina é contrária ao que ensinamos aqui. É contrária ao que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Que Jesus é Deus. E qual era a ideia de Ário? Ele queria provar que Jesus não é Deus. Então, ele formula algumas doutrinas baseadas em textos, né, isolados da Bíblia e começa a pregar. E é claro que algumas pessoas também acreditaram, por isso surgiu aí o termo arianismo, tá certo? De um homem presbítero chamado Ário. Eu vou mostrar para você o que ele pregava. Entenda agora o que Ário pregava. Vamos lá. Suas explicações. Ário defendeu a doutrina que Cristo é superior à natureza humana, porém inferior a Deus. O que ele dizia? Ele dizia que Jesus, de fato, é superior a qualquer um de nós, só que ele não é igual ao Deus Pai, ele é inferior. É como se fosse um Deus de segunda categoria, que ele não é igual ao Pai. Isso ele defendia. O que mais que ele pregava? Ó, não admitia a existência eterna de Cristo. Ele dizia que Cristo não é eterno. Ensinava que Cristo um dia foi criado, então não era pré-existente e não era igual ao Pai em subsistência. Ele dizia isso. Cristo foi criado, então ele não é pré-existente. E que Cristo não é coeterno com o Pai. Então, são fundamentos que ele procurou organizar para tentar provar que Jesus não é Deus. Mas essa heresia ela foi combatida nos anos 325 e Ário saiu realmente perdedor. Os defensores da verdadeira doutrina combateram essa heresia e não foi considerada aceita. Mas você lembra, na pessoa do Senhor Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, e houve um profeta importante que foi João Batista. E João Batista, ele chega a dizer que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. E João também declara que ele já existia antes dele. Ele já existia antes de mim. Isso é chamado de quê? Pré-existência. Jesus, antes de se encarnar, já existia. É o que João quer dizer no capítulo 1, versículo 1. É o que Gênesis prova. No princípio, Deus estava construindo lá o céu, a terra, todas as coisas. Jesus estava lá. Amém? Vamos para os próximos tópicos. O que nós temos aqui no último tópico? Implicações do arianismo na atualidade, tá certo? Nesse último tópico, você vai entender quais as implicações do arianismo, isto é, essa falsa doutrina ainda existem essas heresias contra a divindade do Senhor Jesus? Sim, na atualidade tem muitos grupos que não acreditam na pessoa do Senhor Jesus. Vamos mostrar isso para você. Nós temos aqui, no subtópico 1, a tradução Novo Mundo, certo? O que é a tradução Novo Mundo? É uma tradução da Bíblia. A Bíblia nós temos aqui no Brasil, na nossa língua, a língua portuguesa. A Bíblia ela foi escrita em hebraico e grego, as línguas originais, e foram traduzidas, de acordo com os países, vão sendo traduzidas para as suas línguas, né? Aqui nós temos em circulação, em várias partes do mundo também, a tradução Novo Mundo. É uma tradução que ela
não corresponde corretamente às outras Bíblias. Se você lê, por exemplo, a linguagem de hoje, atualizada, a Almeida Revista Corrigida, você vai ver que elas sempre concordam uma com a outra. Mas a Novo Mundo, essa tradução, ela é diferente. Ela faz algumas alterações, principalmente quando se trata da pessoa do Senhor Jesus. Eles tentam negar que Jesus é Deus. Vamos lá? Vou mostrar para você aqui. Olha só. Aqui está o texto de acordo com essa Bíblia, tradução Novo Mundo. A palavra estava no princípio com Deus e era um Deus. Ó, coloquei aqui, destaquei um Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não tem essa palavra um. A Bíblia diz a palavra estava no princípio com Deus e era Deus. Você percebe aqui que houve uma alteração? Então isso aqui não é aceitável, tá certo? Vamos para o outro texto. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus, do Jesus Cristo. Não tem na Bíblia, nas nossas Bíblias, não tem do. O que o texto diz? Manifestação do grande Deus e nosso Salvador Jesus. Está dizendo que ele vai se manifestar, ele é Deus. Não é do Senhor Jesus como separando a divindade do Pai com o Filho. Não. Está dizendo que Jesus é Deus. Você percebe essas alterações aqui? Então, essa tradução Novo Mundo, ela não é aceita, ela altera alguns textos. Para quê? Para mostrar que Jesus não é Deus. Eles não acreditam em Jesus como Deus. Então você não deve aceitar essa tradução chamada Novo Mundo, tá certo? Vamos mais. Os movimentos orientais são movimentos, né, que vêm lá do Oriente para cá e se espalhando aí no mundo, que pregam também que Jesus não é Deus. Nós temos aqui alguns deles, ó. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Quem? Esses movimentos. Para os panteístas, não existe trindade nem Jesus, tá certo? Panteísmo é uma ideia, uma teoria a respeito de Deus. Eles dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. A Bíblia não diz isso. Deus é tudo e tudo é Deus? Não. Deus é criador de tudo. Aí você olha uma árvore e vai dizer que é Deus. Você olha um animal, vai dizer que é Deus. Por isso que eles adoram a natureza. Tem muito desses grupos agora indo para as florestas com a intenção de adorar a divindade. Eles são panteístas. Panteísta acredita que uma árvore é Deus, que o sol é Deus, que a água é Deus, que o animal é Deus. Você não pode acreditar assim. Deus é criador de tudo. Mas se você disser tudo é Deus, você está dizendo que um objeto é Deus. Na Bíblia não fala isso. Deus é criador, sustentador de todas as coisas, inclusive ele tem harmonia conosco, né? Os seres humanos, a quem ele ama, mandou o seu filho para nos salvar, o seu espírito para estar conosco, mas a gente precisa separar, não é? A criatura do Criador, tá certo? Louvado seja Deus. Vamos mais. O movimento Hare Krishna nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja Salvador. Esse movimento está se espalhando também no mundo, inclusive tem programas de televisão dessa seita e você deve fazer essa diferença, tá bem? Entender que Jesus de fato é Deus. Vamos mais. Nós temos aqui outros grupos. Quais outros grupos que não acreditam também que Jesus é Deus? Nós temos aqui no livro o Alcorão. O Alcorão é o livro dos muçulmanos, eles não têm a Bíblia. Nós, os cristãos, nós temos a Bíblia. Já os muçulmanos têm um livro chamado Alcorão. Nesse livro, eles dizem que Jesus é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus nem como Salvador, tá certo? Não aceitam. As religiões da reencarnação.
aquelas religiões espíritas que acreditam na reencarnação. Existem muitas delas aí, né? Espiritismo alto, espiritismo baixo, e eles não acreditam que Jesus de fato é Deus, mas eles têm mais facilidade na reencarnação, voltar ali para aquela prática, acreditando que o seu pai morreu, o seu avô, e que veio a se reencarnar em uma outra pessoa, num animal, num inseto. Nós não cremos assim, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus, ele se encarnou, mas reencarnação, isso não é bíblico e não existe. Nenhum fato bíblico não tem, tá certo? Que mais? Ó, Jesus é o Deus em forma humana. Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Você tem toda a liberdade para adorar o Senhor Jesus, proclamar com toda a autoridade, dizendo: Jesus é Deus. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Recomendo para você a leitura do Evangelho de João. Leia do capítulo 1 até o versículo 14. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 1 também. Destaca muito bem a pessoa do Senhor Jesus. Leia Gênesis e você vai entender que Jesus é Deus. Amém? Espero ter contribuído com você. E se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém?